Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho de como está sendo lidar com as crianças neste período de quarentena. Vamos para o vídeo? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o suporte emocional às crianças neste período, os impactos que estão acontecendo na vida, na rotina delas e o que isso ocasiona, e no final a super dica de como vocês podem orientar as crianças de forma melhor durante este momento de crise. O vídeo de hoje eu trouxe esse assunto porque eu tenho visto durante os atendimentos uma preocupação muito latente de todos em relação às crianças. O que isso vai ocasionar no desenvolvimento dessas crianças esse período de isolamento social? Bom, espero poder ajudá-los durante este vídeo. É importante lembrarmos que não apenas as crianças são uma preocupação, mas todos nós. Todos nós precisamos sim desse suporte emocional e desse auxílio mútuo. Então, a família tem que ter esse olhar de que todos devem se ajudar e todos devem se entender. Não existe fórmula mágica. Eu tenho visto muitos vídeos e pessoas nas redes sociais falando dicas e estruturas, né, de como poder oferecer mais produtividade, mais qualidade para a criança nesse momento. Existem N dicas e com certeza elas são muito válidas, como por exemplo rotinas. Crianças funcionam super bem com as rotinas. Mas tudo isso tem que ser deixado de lado e inicialmente você deve olhar para o seu filho ou para aquela criança que você cuida com um olhar individual. Quais são as dificuldades? Né? O que meu filho desenvolve super bem? Né? Então, o que eu posso ajudar nesse momento, inserindo novos projetos, reforçando aquilo que ele já tem de positivo? Então, tem muita gente que me pergunta a respeito do uso de internet, tablet, jogos, esse tipo de coisa, né? Estamos num momento onde não tem como a gente restringir tanto o uso desses artifícios. As crianças não têm como gastar aquela energia que elas possuem. Então, diferente de outros períodos, vamos ter flexibilidade com as crianças e vamos desenvolver a paciência com aquilo que eles estão dizendo para nós e nos comunicando. Vamos aprender a ouvi-los. Vale a pena lembrar que, de acordo com cada faixa de desenvolvimento, a criança tem uma necessidade diferente e a criança tem uma descoberta diferente de vida. Tente entender mais sobre a faixa etária que seu filho está e como auxiliá-lo. A escola pode ajudar muito nesse momento. Converse com os professores. Como eu posso ajudar meu filho? Se tiver um terapeuta, se tiver um psicólogo acompanhando, peça a ele dicas. O que eu posso fazer para ajudar o meu filho? Como ele tem se desenvolvido nesse momento? A maior parte dos terapeutas interrompeu os atendimentos por ser um risco às crianças. Então, justamente, procure esse auxílio virtual do que pode ser feito. As crianças, assim como os adultos, podem sofrer os impactos do isolamento social e os impactos do Covid, né, na nossa sociedade. Mas é importante lembrar, eles têm a psique em formação, né? Então eles estão desenvolvendo agora, eles são esponjas, né, a nível de experiência. Então, a forma como você vai lidar com essa experiência, a forma como você vai transmitir esse momento para o seu filho é de extrema importância. Então, a forma de você auxiliar ele é justamente essa, né? Tente se tranquilizar e tente passar o máximo de segurança e confiança para o seu filho. As coisas vão se resolver em breve. E ele vai crescer tendo em vista novos hábitos, nova maneira de ser em relação à higiene e a cuidados pessoais. E isso é muito bom. Fiquem atentos caso o filho de vocês comece a trazer queixas de pesadelos, caso ele tenha excesso ou perda de fome, né? Perda do sono, né? O sono muito alterado, caso ele demonstre atividades muito agressivas,
né, em relação a si ou em relação ao próximo. Então, todos esses aspectos são indícios de uma saúde mental um pouco mais prejudicada. A criança não sabe comunicar, ela não fala aquilo que está acontecendo, embora muitas delas já saibam comunicar isso, mas a maioria não. Então, saiba ler o que está acontecendo com o teu filho e, de forma mais adequada possível, busque o auxílio adequado. A dica que eu tenho para vocês hoje é de como orientar essas crianças nesse momento de agora, né? Eu pedi durante ao longo do vídeo muito um olhar mais atento, um cuidado com a criança, e agora eu vou dar uma técnica para vocês que se chama psicoeducação. Então, o que você vai fazer? Você não pode isolar a criança da realidade, do que está acontecendo. Afinal de contas, ela está sendo diretamente impactada. Todos nós estamos sendo impactados. Então, você tem que contar aquilo que está acontecendo, mas usando um filtro, né? Ou de forma lúdica. Então, por exemplo, explique para ele o que é um vírus, né? Desenha, né? Dê explicações de outros vírus que ele possa conhecer. Fale a respeito de bactérias boas, de bactérias ruins, né? Desmistifique o que é essa doença. Então, não vamos transformar o Covid num monstro, né? Que pode trazer medo, que pode assustar essa criança. Mas através da psicoeducação, a gente vai mostrando que não, que ele está sendo combatido e que ele vai ser vencido de forma muito natural e lúdica. E a criança vai trazendo isso para a vida dela, né? Sem medo. Então, tem muitas crianças que estão tendo, por exemplo, medo em relação à parte financeira. Explique para o seu filho. Não, isso é uma preocupação de adulto. Eu que tenho que me preocupar. O que você tem que se preocupar? Que auxilie seu filho a ter preocupações adequadas para a idade dele. Então essa foi a super dica de hoje. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo, do tema que eu trouxe. Não se esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever aqui no canal. Fiquem de olho nos próximos vídeos. Beijo e até mais!